Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Glauco e junto com meu amigo e colega de profissão Ricardo Luiz, nós iremos ministrar o curso O que é e para que serve uma história regional. Esta é uma iniciativa extremamente interessante, extremamente válida para que você, que é interessado nesse assunto, historiador ou historiando, graduando, graduado, pós-graduado ou pós-graduando, professor, enfim, que tem interesse em refletir um pouco mais sobre essa abordagem historiográfica que é a história regional, possa fazer isso aqui junto conosco. A gente tem como objetivos, e nesse curso, também podemos mostrar pela divisão desse curso, basicamente, provocar uma reflexão sobre a história regional nos dias de hoje. De que maneiras ela pode ser utilizada para que a gente pense sobre de que forma a gente pode aplicar isso melhor, por exemplo, na sala de aula, de que forma a gente também pode aplicar isso nas nossas pesquisas, enfim. Então não irão faltar elementos de aplicação prática do que a gente vai discutir aqui. Mas é óbvio, toda e quase toda aplicação prática ela vem antecipada, antes dela vem a questão teórica, a discussão conceitual, e é mais ou menos isso que a gente pretende fazer nesse curso. Antes disso, eu queria só me apresentar para vocês. Meu nome é Glauco José Costa Souza, sou hoje doutorando em História Social pela UF, Universidade Federal Fluminense, sou professor de História e também sou pesquisador na área de História, e tenho aqui esse objetivo, junto com meu amigo Ricardo Luiz de Souza, que é mestrando na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e historiador do município de Andradas, em Minas Gerais, que a gente possa discutir um pouco os aspectos conceituais e práticos dessa abordagem que é a história regional. Beleza? Então, assim, o nosso curso, ele se inicia nesse vídeo que vocês estão vendo. A sequência dele será feita por mais 3 vídeos após estes, com a duração de aproximadamente 1 hora cada. Alguns vídeos poderão ter a duração menor de 1 hora, dos seus 60 minutos regulamentares, digamos assim, mas sem que isso signifique uma perda de conteúdo, perfeito? Então você que está iniciando essa jornada conosco, não se preocupe, a questão do tempo vai acrescentar bastante reflexões conceituais que faremos e práticas também sobre história regional e que faremos juntos. Nós aqui, tanto eu quanto o Ricardo, através da nossa exposição, e vocês, através das reflexões que vão ter em cima do que nós conversaremos, beleza? Então, dito isso, vamos lá, vamos começar inicialmente o nosso objetivo aqui nesse vídeo, beleza? Nossa primeira aula tem almeja discutir a temática de como a gente chegou até aqui em relação à história regional. Então a gente vai fazer uma reflexão em relação ao caminho que trouxe a gente de uma história nacional para uma história regional, ou, como eu prefiro, para várias histórias regionais que a gente vem surgindo no Brasil nos dias atuais. A gente tem uma premissa muito grande de que a história do Brasil é composta por fatos marcantes, enfim, principalmente quem lida em sala de aula sabe disso, de que quando a gente leciona, a gente precisa e muitas vezes se apega por diversos fatores. Um deles principais é a questão do tempo, a questão da própria rotina do professor, a esses grandes fatos marcantes. Então, se, por exemplo, nós pensarmos na independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, ela acontece às margens do Riacho Ipiranga. Então você tem ali um contexto Rio-São Paulo já sendo, digamos assim, determinante para a história do Brasil. Mas é preciso pensar nas outras regiões nessa mesma data, de que maneiras elas viram esse processo. Então a gente tem no mesmo fato histórico diversas visões, diversas maneiras de abordar. E dentro dessas abordagens surge a história regional, e a gente vai tratar um pouco nesse primeiro vídeo de como a gente sai de uma abordagem mais nacionalista e de certa forma mais homogênea para uma abordagem mais diversificada e que permite, digamos assim, que a gente enxergue outras visões, outras maneiras de contar uma mesma história do Brasil, perfeito? Então esse é o meu primeiro objetivo nesse vídeo aqui, tá bom? Mas é óbvio, antes desse objetivo em si, é preciso pensar e entender que a gente está numa jornada um pouco mais longa, em que a gente vai ter esse vídeo inicial para que a gente possa explicar, através de uma pequena introdução, o que a gente tem feito, quais são, digamos assim, e vai fazer um pouco mais, o que a gente pretende nesse curso, e depois aprofundar quais são nossos objetivos, de que maneira nós dividimos o curso, e aí abordar inicialmente o que seria uma historiografia, que é interessante a gente ter a noção, ter uma coisa clara do que seria a historiografia, do que é a própria história regional, e aí eu já adianto que a história regional, em sua conceituação, na criação do seu conceito, ela vai ser feita hoje aqui, mas ela também será feita no vídeo seguinte,
por meio do Ricardo Luiz de Souza, né? A gente aqui também vai fazer um pequeno resumo do percurso que a história regional teve ao longo da história, né? E por fim, faremos algumas considerações parciais, né? Eu digo parciais porque elas não esgotarão o tema, né? Muito pelo contrário, o tema continuará sendo debatido ao longo dos outros vídeos que nós teremos nesse curso, né? Os outros 3 vídeos, e também, posteriormente, por vocês e por nós, em outros momentos que pudermos nos encontrar, né? Seja de formato online, seja no formato presencial, beleza? Então, assim, a história regional, né? As reflexões sobre a história regional, elas estão, digamos assim, acontecendo a todo momento, a todo vapor. Hoje aqui é mais uma forma de fazer isso, mas estamos longe de esgotar essa possibilidade, perfeito? Então, dito isso, vamos lá. Quando a gente pensa em história regional, a gente pensa numa história, né? Então, seja você morador de qualquer cidade do Brasil, ou mesmo fora do Brasil, qualquer município, enfim, qualquer região que você esteja, você está em um espaço físico que é dotado de história. A história regional, ela nada mais é do que uma maneira de você abordar a história enfatizando esse aspecto. Ou melhor, os aspectos que permeiam a região em que você está inserido. Então, quando a gente pensa em história regional, a gente pensa numa coisa que pode ser próxima ao nosso cotidiano, sobretudo porque a gente pode dar uma voz maior ao que a gente presencia no nosso cotidiano. Seja através de manifestações culturais, situações econômicas, aspectos políticos. São maneiras em que a gente tem de enfatizar e de destacar uma determinada região e de que maneira ela pode e deve ser valorizada. Na história do Brasil, isso nem sempre foi possível de acontecer. Quando a gente pensa em história, a gente automaticamente pensa nessa imagem que vocês estão vendo, numa coisa escrita, né? Então, num formato escrito, numa história em que as coisas ficam registradas através das letras, através da caneta, através da pena, através do lápis, né? Do que fica registrado. A história é isso, mas a história não é só isso. A história também, dependendo da região que a gente se debruce, a história vai ser um conjunto de manifestações que não vão só estar ligadas restritas a isso. A isso que eu digo é o formato escrito. Aliás, a história como ensino, ela não pode estar presa ou restrita a um único formato específico. A gente já viu isso em diversos momentos, né? Quem nunca presenciou o fato de que o que não está registrado também faz parte da história. O que não está registrado de forma escrita também faz parte da história. Um relato oral, que é uma abordagem de você também se lidar com a história. Só que seria no caso da história oral, né? Mas um relato oral, por exemplo, pode ajudar a compor a história de uma determinada região. Ou seja, pode fazer parte de uma história regional. Então a história regional, ela nada mais é do que, digamos assim, a tentativa de você sistematizar uma história de uma determinada região. Só que isso não significa que essa região, independente da relevância que ela tenha dentro de um aspecto para as outras regiões ao redor, que ela vai poder ter o poder de determinar o que aconteceu, ou o que acontecerá, ou o que teria acontecido nessas outras regiões. Se a gente pegar, por exemplo, a região sudeste do Brasil, nós temos estados como Rio de Janeiro, como São Paulo, que viveram muitos episódios políticos e econômicos importantes na história do Brasil. Mas não é, por exemplo, porque São Paulo se destacou no século XX, na primeira metade, pelas plantações de café, que o Brasil inteiro pode ser visto dentro da lógica das plantações de café. É preciso entender que existe essa separação, que existe essa diferença, né? Então a história regional enfatiza essas diferenças, mas sem necessariamente desconectar as regiões que não, digamos assim, praticavam a cultura do café das regiões que praticavam. Muitas vezes são complementares, que mostram de forma mais abrangente um mesmo período histórico com uma história que antes não era contada desse jeito e que por esse motivo acabava não levando em consideração determinados fatores extremamente relevantes. É isso um pouco do que a gente vai ver aqui quando a gente tratar da nossa história regional, beleza? E para isso esse curso, o objetivo é analisar o que é a história regional, para que ela serve, de quais maneiras ela ganhou projeção dentro da historiografia brasileira desde o século XIX até os dias atuais e qual a importância tem para a construção dos saberes históricos hoje. Quando a gente fala em relação ao conhecimento historiográfico do Brasil a partir do século XIX, a gente tem como marco importante a criação do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O que tem em relação ao IHGB é uma forma de você sistematizar a história do Brasil. Um Brasil independente nesse processo. Nós não estamos falando que antes do IHGB não existia história no Brasil. Assim como existe história pra caramba do Brasil antes da chegada dos portugueses. O que há em determinado momento é uma sistematização. E a partir dessa sistematização, nós iremos pensar um pouco do impacto que tem na e para a história regional.
Beleza? Assim a gente espera contribuir para a diversificação dos debates acerca do conhecimento histórico no Brasil, pois sim, a história regional é extremamente importante, relevante, para que a gente possa discutir de maneira mais aprofundada, de maneira mais realista a história do Brasil com relação à sua complexidade como um todo, né? E que a gente possa refletir também por quais motivos a nossa história nacional muitas vezes ignorou elementos de grande identificação para a maior parte das pessoas. A gente tem regiões no Brasil que tem grandes manifestações culturais, por exemplo, bastante significativas, mas que elas não são tidas como historicamente relevantes para outros grupos. E muitas vezes esses outros grupos acabaram determinando o que seria a história nacional. Se a gente pensar, por exemplo, na questão de música, a gente cria um senso comum para pessoas de fora do Brasil de que o samba, de que todo brasileiro necessariamente tem que saber sambar. Existem muitos brasileiros, por exemplo, que preferem outros tipos de manifestações culturais no que tange a música. Né? Nós podemos falar do funk, nós podemos falar do rock and roll, nós podemos falar do frevo, nós podemos falar de diversas manifestações culturais. Assim como na questão esportiva, por exemplo, não é porque o Brasil é muito bom no futebol masculino profissional que todos os homens devem gostar de futebol masculino profissional. Existem outras vertentes esportivas de relevância. E a depender da região que você esteja, essa manifestação esportiva pode até ser considerada a manifestação principal de determinada região. Por que isso acontece? Ou melhor, por que isso não é tão levado em consideração? Ao ponto de você criar uma história homogênea. É um pouco nesse sentido que a gente vai tentar, que a gente objetiva nesse curso, refletir, provocar reflexões. Perfeito? Dito isso, a gente dividiu o curso em 4 vídeos. O primeiro vídeo que a gente está assistindo agora trata da história nacional para a história regional, como chegamos até aqui. É uma proposta de refletir de que maneiras a história regional ela surge, digamos assim, no Brasil, ou ela passa a ter mais relevância para determinados grupos, e que tipo de relevância é essa? Não é, contar a história de uma região, por exemplo, não é só você descrever os fatos que digamos assim, permeiam aquela região em um determinado período de tempo. É interessante pensar isso. A gente vai pensar isso bastante quando tratar do que é a história regional, no segundo vídeo. A gente tem esse objeto de análise, mas a gente precisa entender como é que ele funciona de maneira mais aprofundada, o que significa a história regional. Aspectos teóricos são extremamente relevantes para isso. É interessante também pensar isso quando tratar das fontes históricas para uma história regional. Onde estão as informações que permitem a gente contar a história de uma região? A gente sabe que o trabalho de um historiador, de uma historiadora, é feito através da análise de fontes históricas. Essas fontes se apresentam em vários formatos. Agora, como a gente pode utilizar isso para a história regional? É interessante a gente pensar nisso. E principalmente pensar na utilidade da história regional no vídeo 4, né, que é a história regional hoje, como podemos utilizar. Que tipo de trabalhos a gente vem tendo em relação à história regional? A gente está homogeneizando a história do Brasil, tornando uma coisa só, ou a gente está diversificando? A ampliação da história regional permite conhecer vários Brasis ou entender que existe somente um tipo de Brasil com um tipo de visão. São aspectos como esse que a gente pretende conversar e trabalhar nos vídeos que vão seguir esse que está aqui, beleza? É lógico, reforçando, claro, esse vídeo também tem os seus objetivos, né, de reflexão. E como pontapé inicial, pessoal, eu queria já propor a discussão do que é e para o que serve, não a história regional, mas a historiografia. A gente sabe que a historiografia é o estudo sobre como a história é registrada, vamos dizer, escrita, né? E também a respeito das maneiras que as pessoas a entendem. Peraí, a historiografia é então uma forma de você registrar a história? Sim! A historiografia é uma forma de registrar a história. É uma forma pela qual os historiadores registram determinados períodos históricos. Se a gente tem um consenso, por exemplo, de que a independência do Brasil foi no dia 7 de setembro de 1822, ou que a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889, essas informações chegaram até nós por meio de historiadores. Ainda que não historiadores profissionais, que fizeram todos os registros, mas historiadores sistematizaram esses conhecimentos e destacaram que esses episódios são importantes para a história política do país. Isso, inicialmente, não é nenhum problema. A historiografia tem esse papel, muito ligado à ideia de você sistematizar, de você permitir um controle, de você permitir uma organização do conhecimento histórico. A historiografia também permite que a gente reflita, claro, problematize, de que maneiras as pessoas entendem a história. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Que república é essa? Por que a gente chama a partir daquele momento que o Brasil vive um regime republicano? O que diferencia o que acontece depois daquela data do que acontecia antes? Quais são os aspectos presentes? Quais são os aspectos presentes que se diferenciam? Quais são os aspectos presentes que se assemelham? A gente sabe que no dia a dia, na nossa vida, um dia pode ser bastante diferente de outro. Mas ainda assim, isso faz parte de um processo maior de mudanças. Se a gente fala que há uma mudança, por exemplo, no regime político de um país, é preciso entender de que maneira as pessoas estão percebendo isso, estão concebendo isso. E a historiografia, ela permite que a gente faça esse tipo de análise ao explicar de que maneira a história foi registrada e de que maneira as pessoas estão percebendo a história ao longo do tempo.
É interessante pensar em que diversos fatos históricos eles podem ter um determinado entendimento hoje, um determinado entendimento amanhã. Isso está ligado muito à abordagem historiográfica sobre o qual ele sofre incidência. A gente está falando, galera, de um processo que não é uma ciência exata. E aí não é uma crítica às ciências exatas, por favor. Longe disso. Não é um objetivo criticar as ciências exatas aqui. As ciências exatas são extremamente úteis, mas como estamos lidando de uma ciência humana em que ela não comporta resultados exclusivamente idênticos, ou melhor, incontestáveis, como de certa forma podemos dizer que é para a matemática a soma de 2 mais 2, a história permite interpretações. A história é sistematizada a partir de interpretações de historiadores. Daí a importância de estudar a historiografia. A historiografia ela permite que a gente interprete, entenda, reflita de que maneira ou de que maneiras os historiadores estão formulando o conhecimento histórico. Que tipo de visões de mundo estão por trás destas pessoas? Porque são pessoas com visões de mundo. A historiografia vai nos permitir fazer isso para diversos aspectos, sejam eles quais forem. Então a gente tem nesse processo da importância da historiografia, ou para que serve a historiografia, essa possibilidade. Beleza? A historiografia é uma maneira, ou é a maneira como a história é feita, e serve para conhecermos melhor a ciência e a história. Melhor conhecer a história enquanto ciência, para que a gente possa conhecer melhor o objeto que a gente chama de história. Por quê? E aí é interessante pensar porque o século XXI, especificamente, estamos os anos que iniciam o século XXI, os anos 2000, 2010, 2020, com maior profundidade, a partir dali, né, se a gente pensar em 10 anos como marcos fundadores, década em década, a gente tem uma mudança, um questionamento maior em relação aos fatos históricos. A historiografia permite apontar o que justifica, ou melhor, o que explica essa mudança de interpretação sobre determinados fatos históricos. É óbvio, e aí é interessante perceber, quando a gente fala em análise em fatos históricos, em trabalhos feitos por historiadores, a gente também tem que perceber que eles fazem isso através de método, ou melhor, na metodologia. A metodologia na história é extremamente importante. Você não pode discordar de um fato histórico, ou melhor, registrar um fato histórico de forma diferente porque você acha que ele deve ser diferente. É preciso encontrar fontes que sustentem essa sua hipótese, inicialmente a transformem numa tese, por exemplo, mas que pode vir a ser refutada no futuro pelo surgimento de novas fontes. Então, de certa forma, a gente pode dizer assim, que o trabalho do historiador é uma constante resposta a interrogações? Sim. É uma constante resposta a interrogações com o levantamento de novas interrogações. Então, o historiador responde perguntas com mais perguntas? De certa forma, sim. A historiografia permite registrar essa resposta de perguntas e o surgimento de novas perguntas. Porque um trabalho historiográfico, um trabalho de um historiador, quando ele acaba, ele responde algumas questões, em alguns casos, mas ele também permite o surgimento de novas perguntas, de novas questões. E quando a gente pensa na historiografia em relação à história regional, que a gente vai ter isso. Isso o quê? A utilização de análise sobre determinadas regiões, sobre suas dinâmicas, sobre o seu funcionamento, as suas características próprias, que vão se assemelhar a outras regiões, se diferenciar de outras regiões. E, em certo momento, se conectar de forma mais próxima à história global, à história do mundo como um todo, digamos assim, em outras, se conectar mais se diferenciando dessa história do mundo, digamos assim. É isso que a gente vai ter nesse processo. E a historiografia permite que a gente enxergue, que a gente veja isso sendo registrado, que isso sendo registrado, isso sendo criado. Perfeito? Então é interessante entender para o que serve a historiografia. É interessante entender, perceber que teorias perpassam pelo trabalho de determinado historiador e determinada historiadora. Porque aí eu reitero, os historiadores são seres humanos. Eles fazem os trabalhos a partir de visões de mundo. É interessante a gente pensar e ter isso em mente. Perfeito? Porque isso é bastante útil quando a gente pensa em relação à nossa história regional. E aí, quando a gente pensa em relação à nossa história regional, é interessante tentar, pelo menos, estabelecer alguns marcos que permitem, digamos assim, caracterizá-la, né? Ou diferenciá-la de outros tipos de abordagens. Porque, inicialmente, a história regional é isso, galera. História regional vai ser uma abordagem, um método, um modo de fazer a história. Ela faz isso de forma igual a todas, digamos assim, as outras abordagens? Claro que não. Existem diferenças entre as abordagens, entre os métodos, entre as maneiras de fazer história. Existem, essas diferenças existem. Elas são reais.
A depender do historiador, da historiadora, do grupo de historiadores que fazem determinado tipo de trabalho, a gente pode ter uma maneira de contar a história ou outra. Você pode fazer isso, por exemplo, através dos registros orais, da história oral. Você pode fazer isso, por exemplo, através do que a imprensa registrou sobre determinado período. Mas é preciso perceber, por exemplo, quem é a pessoa que está contando a história? Qual é a posição dela nesses episódios históricos? Assim como a gente faz para a imprensa. Quem é o jornal que está registrando determinado fato? A gente no século XXI, e se a gente pensar, por exemplo, numa dimensão política, digamos assim, o que a gente vai encontrar é que, a depender do aspecto, do objetivo, do grupo social, determinados fatos políticos na imprensa podem ser contados de um jeito ou de outro. Isso é assim quase desde sempre. Porque a história vai ser registrada pelos homens, a historiografia é feita pelos homens e pelas mulheres. Perfeito? Então, a história regional é um jeito de você contar a história, uma maneira de você abordar a história, dando uma ênfase, um enfoque maior nas regiões. Perfeito? E aí é interessante pensar que o que a história regional faz é eleger um campo específico, por meio do qual ela vai ser refletida. Ou melhor, o seu enfoque cromatizado se dá sobre as dinâmicas e características próprias de uma determinada região. A história regional escolhe um pedaço de terra, digamos assim, um território. Pode ser, em alguns casos, uma cidade, podem ser duas cidades, podem ser regiões entre duas cidades, podem ser regiões entre bairros. Mas ela escolhe uma região e vai dizer o seguinte, olha, eu vou analisar o que aconteceu em determinado período de tempo, entre aspas, o recorte cronológico, o recorte temporal, naquela região, naquele espaço. Eu não vou, naquele primeiro momento, me preocupar sobre o que aconteceu em outros espaços. Eu vou me preocupar sobre o que aconteceu naquele espaço. Mas eu posso fazer isso de maneira desconectada com os outros espaços? Por exemplo, eu posso analisar um bairro sem estar ciente do que está acontecendo no restante da cidade, ou no restante do estado do qual ele faz parte, ou principalmente no restante do país? Essas coisas não vão dialogar. A história regional, por exemplo, ela separa e isola determinada região na sua análise? Não. A história regional, ela permite problematizar as dinâmicas de uma determinada região. Permite que a gente problematize as características de uma determinada região. Mas nesse processo de problematização, por exemplo, o que nós vamos encontrar, o que nós vamos perceber, o que nós vamos inferir é que há pontos de conexão com outras regiões. A questão é que esses pontos de conexão conexões com outras regiões, eles podem ser mais diretos ou indiretos. Podem ser mais incisivos ou menos incisivos. Eles podem variar. É o famoso depende. E esse depende é o que condiciona muito o trabalho do historiador. Por que depende? Porque a função do historiador não é só narrar determinado fato. Entende? A função do historiador não é só criar determinado fato. A função do historiador com a história regional, em alguns casos, vai ser, pessoal, de você construir ou de você descobrir historiograficamente uma determinada região. Você pode pegar, por exemplo, uma cidade, uma capital de algum estado, e aí pode fazer, por exemplo, o Rio de Janeiro como antiga capital federal, e descobrir que, por exemplo, lá finalizou-se o processo no movimento de 1930, que alçou Getúlio Vargas ao poder. Isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, na região chamada de centro, né? Mas, por exemplo, existiam no Rio de Janeiro bairros suburbanos. De que maneira os bairros suburbanos viram a chegada de Getúlio Vargas ao poder? Que tipo de impactos isso teve? Que tipo de lideranças locais existiam nesses lugares, nessas regiões? Percebe que a história regional está, de certa maneira, problematizando como se deu a dinâmica do movimento de 1930 nos bairros suburbanos do Rio de Janeiro, nos bairros nas regiões de interior, por exemplo, do sul do Brasil, nas regiões, digamos assim, urbanizadas do norte e nordeste do Brasil, na área rural da região centro-oeste. Percebe que é o mesmo fato histórico, em que a gente enfatiza as dinâmicas, as características desse fato em determinadas regiões. Isso é factível? Isso é possível? Sim. Quem pode nos ajudar? Quem pode ser a abordagem para que a gente faça? Qual tipo de método a gente pode utilizar para fazer isso? A história regional. Porque a história regional permite que a gente lance um olhar sobre uma determinada região. A história regional faz com que em determinado período de tempo o historiador se debruce só sobre uma análise de uma região, mas não de maneira desconectada.
não de maneira desconectada. A região, pessoal, ela pode ser entendida, ser percebida, digamos assim, como um produto de uma relação do homem com o espaço durante um tempo. E quando a gente fala de um espaço, é um espaço físico, porque muitas vezes a gente vai ter uma região associada a uma cidade, a um bairro, a, digamos assim, a ruas, a, digamos assim, a regiões, a partes específicas de mais de uma cidade. Então, assim, você tem um espaço físico sobre o qual o homem atua, sobre o qual o homem constrói e deixa registrada a sua história. O que a história regional vai fazer é permitir, enfatizar, trazer à tona o que aconteceu ali. Quais os produtos de ação e reação, quais as consequências da ação humana, da ação do homem e das mulheres nesse território, nesse espaço. É isso que a história regional vai fazer. Mas ela vai fazer isso como? Conectada com o restante do mundo ou conectada com a região. Isso é necessário. Nada surge do nada. Existem elos nisso. E esses pontos de ligação vão permitindo que a gente estabeleça contatos diretos entre a história de uma determinada região, ou as histórias de determinadas regiões, com as de outras regiões. O que permite estabelecer uma história maior, uma história macro. Perfeito? A questão é que nem sempre você vai, através disso, criar um caráter homogêneo, que foi, infelizmente, de certa forma, o que aconteceu ao longo da história, do ponto de vista tradicional. E essa construção de uma visão tradicional da história, tradicional porque ela durou muito tempo, ela ainda persiste nos dias de hoje, mas com menos ênfase, ou melhor, com mais poder de contestação, tá bom? Ela ainda acontece, mas com mais poder de contestação. Essa vertente de história, esse tipo de história, digamos assim, né? Ele, por exemplo, partiu da premissa em alguns casos, né, de que nem tudo era história. Ou melhor, só era história o que estava registrado de forma escrita. E aí a gente vai numa concepção já superada da noção de pré-história, que é o período em que o homem não deixou seus registros através da escrita. E aí você tem, por exemplo, a noção dos homens, das cavernas e tudo mais. Esse tipo de visão, esse tipo de perspectiva já está superado. Por quê? Hoje acredito que a história está presente desde sempre. E ela foi registrada em diversos formatos, em que nem sempre podem estar restritos ao que a história positivista criou de um formato em documentos oficiais, registrados de forma escrita, em documentos oficiais. O interessante pensar é que mesmo quando você, digamos assim, supera essa visão de história, digamos assim, não só de forma escrita, ou você amplia o campo de visão para novas fontes, você pode incorrer no erro de você gerar uma história, ou histórias regionais, ou poucas histórias regionais, em que elas vão, de certa maneira, monopolizar, ou melhor, vão excluir outros elementos. A gente tem tradicionalmente esse tipo de formação. E aí, se a gente perceber, por exemplo, é uma história que em alguns momentos enfatiza determinadas regiões, né? E aí a gente pode, por exemplo, pegar que a gente tem análise, por exemplo, sobretudo não só de história antiga, mas de Idade Média, em que alguns aspectos de algumas regiões que se conseguiu estudar, elas são generalizadas ao ponto de ditar todo um ritmo, um conjunto de características dentro de um determinado tempo de todas as regiões que são associadas, que lhe fazem parte. E muitas vezes isso acaba gerando um caráter excludente, em que você exclui, por exemplo, a questão de gênero, em que você exclui as mulheres, permitindo que apenas os homens apareçam como agentes ativos da história. Você também permite uma exclusão socioeconômica, em que você enfatiza mais ou simplesmente a atuação das elites, dos grupos elitistas. Esse tipo de história tradicional, digamos assim, ele não necessariamente vai ignorar a história regional. Muito pelo contrário. A história regional vai lhe ser uma aliada, pelo menos até o século XX. Porque no século XX, essa perspectiva de história tradicional, moderna, iluminista, racional, ela passa a sofrer críticas de dois grupos especificamente, os estruturalistas e a escola dos análises. Mas é interessante pensar e perceber que o que a gente tem até aquele momento é uma utilização de uma história regional para um determinado fim. Esse fim muitas vezes
ele vai ser um fim para permitir, digamos assim, a valorização de um determinado grupo em detrimento de outros. Existe uma frase muito comum em história, que a história é escrita pelos vencedores, ou quem registra a história é quem venceu, né? E aí é interessante pensar, por exemplo, como o cinema enfim, e a literatura, enfim, a arte que lida com isso às vezes, de criar, por exemplo, alguns cenários, alguns aspectos extremamente interessantes até, de o que seria do mundo se determinado fato tivesse acontecido, né? Então, a gente tem isso até no cinema, enfim, em outras manifestações artísticas, né? Que de certa forma consideram essa concepção de o que a gente entende hoje como história é o fato de que um determinado modelo de mundo venceu. Em alguns casos, até porque se a gente pensar que a história é escrita por historiadores, em muitos casos, historiadores foram eliminados por terem visões que se confrontavam com outras visões, digamos assim, que estavam no poder, isso faz até sentido. Porque muita gente não estava nem viva para ter voz, para manifestar as suas ideias. A gente tem isso. A gente tem isso. E isso, por exemplo, não significa que a história regional, né, essa novidade, entre aspas, não fosse utilizada. Muito pelo contrário. Muitas vezes na história do mundo a história regional foi bastante utilizada, mas para reforçar essa ideia, digamos assim, moderna e iluminista, que valoriza especificamente a razão, os processos racionais. Daí a crítica, por exemplo, dos estruturalistas. Porque os estruturalistas vão trazer em consideração o fato de você ter diversos outros fatores que não estão sendo levados em consideração nessa análise moderna e iluminista. Como, por exemplo, elementos culturais, como, por exemplo, elementos que não pertencem ao homem racional, mas pertencem ao homem social. É interessante se a gente pensar, por exemplo, e trouxer para abordagens ligadas, por exemplo, à história, sei lá, do lazer, né? Em que determinados tipos de regiões se desenvolvem porque pessoas gostam de praticar determinada atividade lúdica. E dali você consegue construir uma história regional naquele lugar. Por quê? Porque ali foi importante politicamente? Porque ali foi um lugar de grande desenvolvimento econômico? Não, porque as pessoas iam para ali para se divertir. As pessoas ocupavam determinada parte de bairro para se divertir, para se distrair, para relaxar, para um momento de lazer. Então a gente tem essas perspectivas sendo trabalhadas, e isso não elimina a utilização de uma história regional. Os estruturalistas vão trazer isso à tona. É interessante pensar por esse ângulo, a partir do século XX, de que existe mais do que só essa noção política, econômica, racional. A escola dos análises, por exemplo, vai fazer isso de maneira muito mais enfática. E aí, eles vão fazer isso, por exemplo, permitindo a utilização de novas metodologias e de novos tipos de fontes. Você, por exemplo, não vai só considerar o que a história positivista fazia de documentos oficiais. Não. Você também vai considerar fontes que estão sendo utilizadas por outras áreas, como, por exemplo, a antropologia. Você vai considerar, por exemplo, manifestações culturais tomadas de forma oral. Você vai levar em consideração, além dos aspectos políticos, dos aspectos econômicos, os aspectos culturais. E isso permite uma ascensão, digamos assim, na história regional, não só na sua utilização, não vai fácil de utilizar ou não utilizar, mas também na maneira como você vai utilizar. E aí na maneira problematizadora, na maneira crítica. Uma forma de você querer extrair a mais daquele processo, daquela análise. Ir além do que inicialmente você tinha pensado. Perfeito? Então a gente tem essa, digamos assim, essa expansão, né, a partir do século XX nas críticas à forma como a história regional tradicional era feita e permitindo outras fontes, outras análises, outras maneiras, outra metodologia. E aí com isso, o que você faz? Com isso você permite novas abordagens dentro de uma abordagem considerada história regional, dentro de uma reflexão, dentro de uma análise, dentro de um olhar mais problematizado sobre determinada região. Perfeito? E aí, você tem a necessidade de refletir sobre isso aqui no nosso Brasil. E aí no Brasil a gente também tem uma história presente desde sempre, que foi registrada em diversos formatos. E é interessante pensar esse aspecto, porque o Brasil, enquanto país, enquanto região, tem um determinado processo histórico enfatizado muito a partir de 1500. Porque é a partir de 1500 que você tem uma sistematização dos registros escritos sobre o que acontecia no Brasil. Mas esses registros são feitos por quem? Pelos colonizadores. Para quem?
para os colonizadores. Então eles têm um tipo de visão muito ligado à noção de colonização. Isso por si só explica a história do Brasil, mesmo que, se a gente considerar que está olhando o que aconteceu a partir de 1500, não. Porque o colonizador não está em todas as regiões do Brasil. Ele está em parte de determinadas regiões. Ele consegue explicar a história da sua região, na sua visão, mas não uma história nacional. Percebe? Não uma história nacional. Só que a partir dali, você constrói um tipo de história. Especificamente, se a gente pensar no século XIX, através da criação do IHGB, né, que sistematizou o conhecimento histórico dentro de uma história nacional brasileira e criou uma história regional homogênea. O que é isso na prática? A história do Brasil passou a ser, digamos assim, registrada através do que aconteceu em determinadas regiões. Sim, sim. E aí ganha ênfase, por exemplo, o que acontece na região sudeste, a partir do século XIX, especificamente no Rio de Janeiro, que é a capital do Império, depois capital da República, até a sua mudança para Brasília. Mas se você perceber, por exemplo, que está em sua maior parte nos livros didáticos, é a história regional do Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro passa por uma reforma urbana, acontece uma revolta, revolta da vacina. Você tem a revolta da chibata, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Você tem outras revoltas importantes na Primeira República, em outras regiões. Mas o grosso de insatisfação que a gente pode pensar está ligado ao Rio de Janeiro. Isso é uma história regional homogênea que constitui uma história nacional. Percebe? Muitos alunos nossos sabem mais, por exemplo, conhecem o nome de determinadas ruas da cidade do Rio de Janeiro e desconhecem das suas cidades. Ou quando conhece o nome de ruas das suas cidades, desconhece a história. Assim como a gente, por exemplo, tem isso se a gente pensar no âmbito de uma história global. Já reparou que provavelmente na sua cidade, em alguns casos muito perto de você, existe uma rua 14 de julho? O que é a rua 14 de julho? É uma rua que faz referência a um processo da Revolução Francesa. Mas é uma história que acontece em Paris que passa a representar toda a história do mundo. É uma homogeneização da história regional. Porque a gente está falando de um determinado episódio histórico de uma cidade. Entende? O que acontece nesse mesmo período na sua região? Se for no Brasil, estaremos ainda no processo de Brasil Colônia. Mas um Brasil Colônia que já tem revoltas. E aí começam a surgir as revoltas emancipacionistas, se trouxer bem para a sala de aula. Mas como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, esse processo de revoltas emancipacionistas, se a gente considerar que a gente tem a Inconfidência Mineira nesse processo, que é paralelo ao processo da Revolução Francesa, que é consequência do desenvolvimento das ideias iluministas, ao que acontece, por exemplo, onde hoje é a sua cidade? O que está acontecendo na sua cidade? Que tipo de atividade econômica estão se desenvolvendo? A Inconfidência Mineira, por exemplo, está ligada à extração de ouro. A sua cidade teve extração de ouro? A sua cidade fez parte desse processo ou não? É uma cidade que teve utilização a partir de 1500 de mais, digamos assim, atividades agrícolas voltadas ao mercado de exportação. Ou não! Atividades econômicas voltadas para o mercado interno de abastecimento do Brasil. Brasil Colônia. Percebe como é que a gente precisa trazer para a nossa história regional? Percebe como é que essa construção de uma história regional homogênea, de que um determinado fato, determinada região acaba ditando o que vai acontecer em todo o país, e a gente acaba inatamente, ou de maneira, digamos assim, pouco resistente, aceitando isso. Isso é fruto do processo histórico de construção. No Brasil, se a gente pensar em termos de sistematização, a gente vai ter o século XIX, a construção do IHGB como ponto de partida. Mas não só. Por quê? Porque a história existe desde sempre. Foi registrada em diversos formatos. Só que em dado momento você começa a selecionar. E aí quando você seleciona os conteúdos que vão compor a sua história nacional, você está selecionando fatos históricos que acontecem em determinadas regiões. E, consequentemente, excluindo fatos históricos de outras regiões. E aí esse caráter excludente de história regional é o que a gente tem muito ligado e muito associado à exclusão de gênero e à exclusão socioeconômica. O que mais para frente vai significar também, que não só mais para frente, mas aí já significa uma exclusão cultural. Porque um determinado grupo que não compõe a categoria socioeconômica, que está sendo enfatizada em termos históricos,
tem a sua exclusão feita nesse momento. E, consequentemente, a sua exclusão e das suas manifestações. Percebe como a história regional ela pode ser importante pra caramba para aumentar o grau de diversificação do conhecimento sobre o que é a história de um país, mas ao mesmo tempo ela nem sempre foi utilizada assim? O método de utilização da história regional, se a gente pensar do ponto de vista tradicional, foi excludente. No mundo e no Brasil. No mundo e no Brasil. A gente tem determinados personagens históricos, por exemplo, tendo seus nomes gravados na memória através de estátuas, através de ruas, que nem sempre tem uma relação tão direta ou tão familiar com a história da nossa região. E é importante perceber por que isso acontece. Refletir por que há uma determinada escolha. Essa escolha tem de que objetivos? Essa escolha é feita por quem? Para quem? Por quê? Por que as capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo monopolizaram a história nacional? Por quê? Por que todo mundo tem que saber do que aconteceu no Rio de Janeiro no século XIX? Por que as questões perpassam sobre isso? O mesmo no século XX. O fato de ser capital do Império, depois capital federal, antes sede da colônia, faz do Rio de Janeiro um lugar importante, sim. Mas utilizar o que aconteceu no Rio de Janeiro para refletir o que aconteceu no Brasil, como foi feito ao longo da nossa história, principalmente antes de 1980, é homogeneizar uma história extremamente diversificada. É escolher quem vai ter voz e quem não vai ter voz. É criar um cenário no qual você vai deixar um determinado grupo ditando o que é e o que não é história. O que é e o que não é a minha história, a nossa história. Percebem? Se a gente trabalhar, por exemplo, agora, olhar o século XXI, olhar ao nosso redor, o que está acontecendo, nós estamos, através do que nós consumimos, de acordo com as nossas opções, determinando o que é e o que não é relevante para ficar gravado na nossa memória. Se daqui a 20 anos tivermos que relembrar episódios que estão acontecendo hoje em dia ao seu redor, você relembrará de forma mais enfática alguns e esquecerá outros. Isso é de forma proposital? Talvez sim, talvez não. Mas isso pode constituir a história. O fato é que o que é história para mim hoje pode não ser história para vocês. Percebe? E o que é história para vocês pode não ser história para mim. Então é uma disputa em que a gente vai chamar um árbitro, um juiz, para determinar o que é história ou não? Claro que não. A história regional permite dar vozes para quem não tem. Permite que determinados grupos consigam falar coisas que não falavam antes. Permite não deixar de forma homogênea a história nacional. Permite dizer que a história nacional ela não é a soma de 2, 3, 4 histórias regionais. Permite até a gente não mais conceituar a história nacional no singular, e sim no plural. Histórias nacionais. Por quê? As regiões não estão desconectadas do plano macro, da nação, do país. As regiões não estão desconectadas da questão global, por exemplo. Sabe? Elas não estão. Elas estão conectadas, estão ligadas. Fatos que perpassam em mais de uma região são extremamente importantes para o que acontece em outras regiões. Eles não existem de maneira isolada. Não existem de maneira isolada. A história regional permite que a gente pense isso. Não é porque Rio de Janeiro e São Paulo monopolizaram a história nacional por um tempo que tudo que aconteceu lá tem que ser, por exemplo, ignorado. Mas tem que ser problematizado. Até que ponto o que acontece no centro do Rio de Janeiro, na capital federal, influencia o que acontece nas regiões suburbanas do Rio de Janeiro, também capital federal. Até que ponto o que acontece no centro do Rio de Janeiro, capital federal da Primeira República, vai influenciar o que acontece em cidades do interior da região sul do Brasil. Vai influenciar o que acontece em regiões urbanas
do Centro-Oeste. Vai influenciar o que acontece em regiões rurais do Norte e Nordeste. São essas reflexões que perpassam pelo trabalho do historiador de uma historiadora na utilização da história regional. Porque a história da história regional no Brasil, especificamente, ela é sistematizada a partir do século XIX, até porque o Brasil se torna um país independente no século XIX, no dia 7 de setembro de 1822. Então, a partir daí, tem uma sistematização do que seria a história do Brasil. E leva em consideração alguns fatos que antecedem a independência, sim. Isso é importante, é relevante de acontecer. A questão é que você nem sempre pode ficar homogeneizando tudo. Existem regiões, por exemplo, no Brasil, que não tinham sua economia, sua produção agrícola voltada para o mercado externo. Era voltado para uma coisa fora daquela região, sim, mas ainda assim dentro do território que a gente chama de Brasil, ou seja, para o mercado interno brasileiro. Essas regiões são extremamente importantes para a economia nacional, são extremamente relevantes para a economia nacional. Consequentemente, devem ter suas histórias contadas, devem ter suas histórias apresentadas. Isso então significa que as regiões que, digamos assim, plantavam para vender para a Europa devem ser ignoradas? Não, não é uma guerra, não é uma batalha. São aspectos complementares que somam para a construção de histórias nacionais e não de uma única história nacional, de uma história nacional homogênea. Isso não acontece. Beleza? Então, se a gente percebe a história da história regional no Brasil, por exemplo, a gente tem uma utilização tradicional dentro de uma perspectiva que, a partir de 1980, ela começa a ser mais questionada pelo surgimento da nova história. E aí, uma consequência da escola de análise, sim, na mudança da maneira de fazer história, da metodologia. Através da utilização de novas fontes. Por que são importantes as fontes? Porque são as fontes que permitem ao historiador fazer história. São as fontes que permitem ao historiador fazer uma produção que vai ser estudada pela historiografia. Essas coisas estão conectadas. Assim como a história regional está conectada a histórias maiores, a histórias mais amplas. O que acontece mais em 1980 é o seguinte: existem regiões que não têm sua história registrada. Elas precisam ter sua história registrada? Precisam. Essa história dessas regiões, ou as histórias dessas regiões, vão permitir conexões, digamos assim, mais enfáticas com a história nacional, com o que se considera parte da história do Brasil? Sim ou não? Depende. Podem permitir sim, podem permitir que não. Isso é algum problema? Não. Isso tem que ser problematizado. Mas não por ser um problema, por ser algo negativo, algo que não pode ser relevado ou revelado. Não, mas o que se está fazendo nesse processo é dando voz a grupos através de suas regiões que não estavam tendo voz antes. Isso é útil pra caramba. Aonde, por exemplo, isso pode ser útil? No dia a dia, na aproximação das pessoas com a história. Ou principalmente, se a gente trouxer para a questão da sala de aula, para o professor, para a professora, que precisa fazer com que o aluno se identifique com determinada história. Mas se a história é uma só, seja para o cara que está no Rio de Janeiro, quando vai pensar na história política da Primeira República, seja para o cara que está no Paraná, no interior do Paraná ou na região metropolitana do Paraná, seja para o cara que está no norte e nordeste do Brasil, ele pode não se sentir identificado. Porque para o aluno, por exemplo, que mora na cidade do Rio de Janeiro, ouvir falar sobre a revolta da vacina, sobre o bairro da saúde, passar no bairro da saúde porque mora ou porque passa de lá indo e voltando da escola, é interessante. É interessante saber que lá existe uma cabine de polícia desde a revolta da vacina. Ele visualiza essa história. Mas nem todos os estudantes vão estar nessa mesma região. Mas a região que os estudantes estão também tem suas histórias. Também tem suas vozes que precisam ser ouvidas. Porque elas fazem parte das histórias nacionais que nós temos. A gente sai de uma história nacional e vai para a história regional. Certo. Beleza. Mas a gente descobre que ao chegar na história regional, a gente não tem uma história regional homogênea. Tem histórias regionais diversas e não homogêneas. Que vão permitir que a gente conceba a história nacional não como uma única história nacional, mas como histórias nacionais. São diversas histórias que compõem uma nação. Essa nação tem diversidade entre os seus habitantes, os seus agentes nacionais. Existem semelhanças? Existem, mas elas não significam homogeneização. Existem diferenças que precisam e devem
deverão ser cada vez mais respeitadas. Porque no campo historiográfico a gente tem, sobretudo nas nuances da história regional, a partir de 1980 no Brasil, o surgimento de uma nova história, uma nova maneira de você contar a história. Isso é extremamente necessário, importante e válido pra caramba de se acontecer. Perfeito? E nesse primeiro vídeo a gente tentou mostrar isso. Existe um percurso histórico em relação à história regional no Brasil, no mundo de maneira geral. De que você tem uma visão tradicional que dura a maior parte do tempo. Basicamente até a segunda metade do século XX. A partir da segunda metade do século XX, novas maneiras de fazer histórias buscam dar voz aos outros elementos que não falavam antes. Por que eles não falavam antes? Porque não sabia sequer a consideração de a forma como eles se manifestavam de ser considerado uma fonte histórica. Agora você tem diversas fontes históricas em diversos formatos. Isso permite que a gente amplie o leque, em que a gente reduza o grau de exclusão. Porque isso não significa que todas as pessoas ou todos os grupos estão incluídos. Isso é outro ponto para a gente pensar. A história regional inclui bastante. Mas é preciso sempre se preocupar e se perguntar o que está sendo excluído da sua história regional. E eu não estou falando do recorte que a gente faz. Seja o recorte temático, recorte geográfico, recorte cronológico. Não é isso. É dentro do nosso próprio recorte o que a gente está deixando de destacar e de enfatizar. Não é que a gente vai concordar com determinado grupo, discordar de determinado grupo e por isso não vamos dar voz a eles. Não é por isso. Porque a história regional historicamente ela é utilizada, mas muitas vezes utilizada para enfatizar ou para consolidar um determinado discurso. Beleza? Isso é um equívoco. E isso compôs uma visão tradicional excludente de história, que passou a ser mais questionado no século XX. Mas que para ser, digamos assim, colocado em segundo plano, porque sempre haverá pessoas que enfatizarão esse tipo de história, é preciso o quê? É preciso não reproduzir seus equívocos, seus erros. E no campo historiográfico, é preciso dar voz às outras regiões, às pessoas que estão nessas regiões. Porque uma região nada mais é do que o resultado da interação do homem com o espaço físico. E nessa interação do homem, da mulher, dos homens e das mulheres, você vai ter diversos sujeitos participando e fazendo, produzindo resultados. É preciso o quê? É preciso dar voz a esse tipo de espaço, a esses agentes. Perfeito? Era mais ou menos isso que a gente tinha, galera, para esse primeiro vídeo. Convido a vocês a continuarem conosco. Nós temos um segundo vídeo que será em breve disponibilizado na sequência para vocês. Mas antes de encerrar, eu deixo aqui os nossos contatos, principalmente os meus contatos, tá? O Ricardo também deixará os dele, para caso tenha alguma dúvida, alguma conceituação sobre o curso, alguma coisa a acrescentar, a discordar, que é sempre bem-vindo, vocês podem fazer isso através de alguns canais. Eu deixo aí, por exemplo, o meu WhatsApp, um WhatsApp que eu utilizo para tratar de diversos assuntos, inclusive históricos, né? Historiográficos, perdão, que é o 21, que eu sou do Rio de Janeiro, 994-233-701. É interessante falar que eu sou do Rio de Janeiro, depois de falar várias vezes do Rio de Janeiro, né? Então, assim, interessante pensar nisso, porque eu enfatizo o Rio de Janeiro naturalmente como exemplos nas análises históricas, porque é o meu objeto de reflexão uma parte das vezes, né? Mas curiosamente eu não sou da capital, da cidade do Rio de Janeiro, sou de uma cidade vizinha, São Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. Então, esse mesmo aspecto de enfatizar a história da minha cidade, que está do lado da capital, da antiga capital federal, mas que não fazia parte da capital federal e tem suas diferenças, enfim, faz muito parte do meu cotidiano, tá bom? A gente percebe um pouco isso na minha fala, acredito eu, e não é algo que digamos, precisa ser evitado, que precisa ser evitado, muito pelo contrário. A gente, como historiador, a gente é produto do nosso tempo, das nossas escolhas, né? Isso tem que ficar claro, em muitos casos, na nossa visão e na nossa forma de apresentar as nossas análises, tá bom? Então deixa aí o meu WhatsApp, deixa também o meu e-mail, né? Que é o glauco.josecosta@hotmail.com. É um e-mail que eu utilizo, vocês podem mandar mensagem, tirar dúvidas também por ali. E também, caso a galera prefere também, às vezes, o Instagram, redes sociais, né? Também tem o Instagram, Glauco Costa. Que, enfim, caso não queiram falar comigo pelo e-mail, optem pelo WhatsApp ou pelo Instagram, não tem problema para mim. Vocês podem mandar mensagem em qualquer desses formatos, fico inteiramente à disposição. Agradeço muito quem nos acompanhou até aqui, é uma honra estar participando de ministrando esse mini curso, junto com o Ricardo. A gente tem ainda mais 3 vídeos que vão vir na sequência.
Peço que acompanhem, enfim, que pausem, reflitam, comentem, tirem dúvidas da formato que quiser, comentem com seus amigos, enfim, amigas, familiares, enfim, utilizem a história regional, a reflexão sobre a história regional para o seu dia a dia, tá bom? E aí no próximo vídeo a gente vai falar muito disso, né, do que é a história regional, né, e as conceituações, as questões dos autores, enfim, a história regional, digamos assim, vista de uma forma mais aprofundada, beleza? Então convido vocês a ficarem ligados no nosso próximo vídeo, agradeço quem ficou até aqui novamente, e nos vemos em breve, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.